Temos ainda a participação do quarteto da FAT. A segunda palestra, uma palestra muito importante também, do pastor Robson Menezes. O pastor Robson Menezes é graduado em Teologia e pós-graduando em Teologia Bíblica pelo NASP. Em 2004, ele serviu como pastor jovem na igreja do NASP Campus 3. No ano de 2008, ele foi pastor aqui, na nossa igreja do NASP, pastor jovem também. Atuou ainda como pastor distrital e como evangelista da APAC. E atualmente é ministerial e evangelista da APSE. Vem de família pastoral também e é casado com a professora Érica. Tem um filho, o Benjamin, de 3 anos, e há 18 dias é pai das gêmeas Rafaela e Gabriela. Seu tema nessa noite é Herói de Mil Faces. Pastor Robson, seja bem-vindo, que Deus o abençoe. Boa noite. Estão animados ou cansados? O que está acontecendo? Boa noite, gente. Diz que falar depois do presidente nunca é uma boa coisa, né, pastor? Mas que bom que a gente está aqui para meditar um pouquinho no desafio no ministério que você recebeu de Deus. Vendo que alguns aqui estão bem acompanhados. Você, esposa, faz diferença. Eu, por algum tempo, fui o pastor que teve o recorde de mais tempo solteiro no ministério. Estava encalhado. O pastor Emilson foi um dos que lidou com bastante misericórdia naquela época. E hoje, graças a Deus, estou bem casado. Pastor, você não estava aqui, não ouviu, mas já nasceram as minhas 2 filhinhas, viu? Nasceram aqui em Campinas há 18 dias, ficaram 12 dias na UTI, e eu ali também internado na UTI, cuidando ali da forma que eu podia. E tem sido uma bênção servir a Deus ali na região da Associação Paulista Sudeste. Estou vendo alguns aqui que são lá da nossa região bastante gostosa, irmãos missionários, irmãos queridos, e eu agradeço também a oportunidade de deixar aqui um pouquinho daquilo que eu vi, daquilo que eu vivi no meu ministério também. Agradeço, viu, pastor Emilson? Agradeço também pastor Reinaldo Siqueira, foram meus professores, me inspiraram, e vê-los aqui é um motivo de alegria, saber que vocês, o que fizeram por mim, também fizeram por eles. Então, com certeza eles serão muito melhores do que eu fui, e irão a lugares inesperados, e que Deus te abençoe sempre por isso. Nós vivemos numa época extremamente conectada. Acho que todo mundo aqui deve ter um celular na mão, não é mesmo? Mas houve uma época que o celular não existia, não sei se você se lembra disso. Mas eu me lembro. Em casa, sexta-feira, era o dia de ligar para a família. A gente saía, ia até a esquina, se lembra disso? Ia com um pacote de fichas na mão, ficava ali esperando. Às vezes algumas pessoas se excediam demais no tempo, a gente ficava coçando a garganta para que elas se tocassem, saíssem logo dali. E a vida era, talvez assim, era uma vida mais natural do que a vida artificial que a gente vive. Mas de um tempo para cá não tem jeito, o celular entrou na nossa rotina e ele faz parte do nosso trabalho, inclusive. Daqui a pouco eu vou mencionar alguma coisa sobre o celular, mais para frente. Acontece que a revolução virtual que nós vivemos hoje se dá, em grande parte, pelo desenvolvimento dessa tecnologia, do celular. Eu não sei se você vai se lembrar, mas um pouquinho antes do ano 2000, o celular começou a se popularizar, aqui no Brasil, pelo menos. Me lembro que meu pai um dia disse assim, vou comprar um celular. E a gente não fazia ideia do que era isso, porque naquela época uma linha de telefone custava o preço de uma casa ou um carro. As pessoas, os investidores compravam telefones e alugavam o envio dessa renda. E ele disse que ia comprar um celular, eu não sabia muito bem o que era aquilo, mas depois eu descobri que era quase que uma arma de guerra, era um tijolo assim pesado, grande. E ele foi se desenvolvendo, e já no ano 2000, o celular que mais chamava a atenção de todo mundo era o Nokia 3310. Não sei se você se lembra desse telefone. Invariavelmente, se alguém comprasse um telefone lá no ano 2000, seria um Nokia 3310, por algumas razões. Quais? Primeira, a bateria desse celular durava 1 semana. Consegue pensar numa coisa dessa? 1 semana. A segunda razão por que as pessoas compravam o Nokia 3310 é porque o Nokia 3310 ele era bem resistente
em comparação aos outros concorrentes que pareciam de porcelana. Ele não quebrava. Tinha uma manutenção assim muito mais rara do que os outros. Uma outra razão que as pessoas gostavam muito do Nokia 3310 é que esse celular foi o primeiro que você podia escrever mensagens de texto sem limites de caracteres. Você podia escrever um livro se você quisesse. E isso revolucionou. As pessoas compravam, porque na época não existia assim, muito acesso ao computador, notebook, então elas usavam até mesmo o celular para esse tipo de finalidade. Uma outra razão é que o Nokia 3310 foi o primeiro aparelho de telefone que veio com um joguinho. Você se lembra daquele joguinho da cobra? Foi revolucionário também. Então as pessoas gostavam disso porque ele tinha o entretenimento, coisa que é comum hoje no celular. Para você ter uma ideia, no ano 2000 já tinham sido vendidos mais de 126 milhões desse aparelho. E o sucesso desse aparelho catapultou a Nokia para uma das marcas mais famosas e mais caras do mundo da época. Lá em 2007, a Nokia detinha 50% do mercado de telecomunicações no mundo. 50%. O que dava algo em torno de 150 bilhões de dólares na época, em 2007. 5 anos depois, a Nokia ela encolheu para apenas 2,9% do mercado de telecomunicações no ano de 2012. 5 anos depois. E no ano seguinte, 2013, a Nokia ela desapareceu. A pergunta que muitas pessoas fizeram é: como é que pode uma marca como a Nokia, que detinha praticamente o monopólio do mercado, desaparecer assim de uma hora para outra? Como é que pode isso acontecer? E algumas razões, elas talvez respondam a essa inquietação. A primeira, não confie no seu sucesso. O sucesso de hoje pode não ser o mesmo de amanhã. E isso você tem que levar para a sua vida. O que você teve na faculdade, o que você aprendeu, a sua visão, o seu cabedal de conhecimento, não vai servir para você daqui 10, 15, 20 anos. Você vai precisar se reciclar. A Nokia não se reciclou. Ela não entendeu o mercado que ela dominava, para onde ele estava indo, e ela se perdeu no tempo. Uma segunda lição. Se existe algo que pode ser feito que ainda não foi feito, então se determine a fazê-lo. A Nokia não foi visionária para entender que o mercado de telecomunicações talvez seria o grande mercado, a tecnologia, a informação, dominaria esse mundo que nós temos, que é um mundo conectado. E ela perdeu a oportunidade. Bom, você está chegando agora para o ministério. Não sei como é que você está, mas eu posso dizer como é que eu estava quando eu estava na situação que você se encontra agora. Era um estresse tão grande. Eu fiquei tão mal que eu sofri de uma síndrome da visão dupla quando eu estava no meu último mês da faculdade. Eu faço parte da 86ª turma, na época acho que era SALT ainda, né, professor? Era SALT, não era FAT, ou já era FAT, era SALT, né? 86ª turma. Eu me lembro que eu fiquei com visão dupla, eu pensei, o que vai ser da minha vida? Será que eu vou ter chamado? Para onde é que eu vou? Eu era solteiro. E isso, na época, também era uma observação muito importante dentro da sua nominato, porque os presidentes gostavam de chamar casados e bem casados, né? E eu fiquei tão angustiado, tão estressado, que eu não consegui descansar enquanto eu não tive essa resposta. E eu imagino que você deve estar com essa angústia no coração. Para onde é que eu vou? Você dedicou 4 anos da sua vida, talvez um pouco mais, investiu todos os recursos, talvez, que você tinha, até mesmo aqueles que você não tinha, e a pergunta que você faz é: para onde é que eu vou? Uma coisa eu quero te dizer: a igreja que você vai encontrar é muito pior do que aquela que eu encontrei alguns anos atrás. O ministério que você vai receber é muito mais desafiador do que o ministério que o pastor Emílio e o pastor Reinaldo receberam há alguns anos atrás. Por algumas razões. Eu quero usar um exemplo aqui antes de entrar na Bíblia com você. Você já deve ter ouvido falar na Bolsa de Valores mais importante do mundo, Nova York. Existe um índice lá de negociações de 500 ações chamado Standard & Poor's. Esse índice, essa fatia de mercado de especulação, fez uma comparação muito interessante que eu queria que você pensasse comigo. Eles fizeram uma comparação entre a expectativa de vida humana
e a expectativa da vida das grandes corporações e companhias ao longo do tempo. E eles descobriram uma coisa interessante. Em 1950, para você ter uma ideia, as pessoas viviam, em média, 50 anos. Em 1950, a expectativa de vida do americano era de 50 anos. E a expectativa de vida de uma grande corporação, em 1950, era de 61 anos. Ou seja, uma corporação vivia, em média, mais tempo do que um ser humano, em 1950. Só que agora, nos dias em que nós vivemos, a Standard & Poor's descobriu o seguinte, que a expectativa de vida do americano hoje passa dos 80 anos. Ela aumentou. E a expectativa das grandes companhias diminuiu para 16 anos. 16 anos. Ou seja, as corporações financeiras estão enfrentando uma grande crise. E eu quero te dizer uma coisa. A igreja também está enfrentando uma grande crise. E eu não falo só da questão financeira. A diminuição das entradas, um reflexo da crise do mercado, não é só esse o grande problema da igreja. A crise que a igreja vive é uma crise que tem como plataforma, que tem como base, uma crise espiritual. Pessoas que não leem a Bíblia, pessoas que não oram, pastores que estão acostumados com o ministério, que não tem mais a chama, não tem mais o fogo, não tem o brilho nos olhos. Pastores que só esperam dia 30 para receber o salário, mas não saem de casa para fazer o seu trabalho como deveria ser feito. A igreja está vivendo uma crise, a começar pelo ministério, entrando dentro das famílias das igrejas. E você está sendo chamado por Deus para liderar essa igreja. O que é que você vai fazer? Como é que vai ser o seu ministério? Eu queria deixar 4 lições, 4 conselhos que não são meus, para você. Se você está com a Bíblia, me acompanha aí no livro do Eclesiastes, capítulo 12. No livro do Eclesiastes, capítulo 12, eu queria ler com você os últimos versos de Eclesiastes 12. O Sr. Reinaldo Siqueira me fez gostar muito dos livros poéticos também, viu, professor? Estudar. E eu penso que esses últimos versos aqui do Eclesiastes, eles vão nos ajudar em muito. Vão ajudar você a nortear o seu ministério, a pautar o seu ministério. Você pode ler comigo? Diz assim o verso 9. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, e o que diz aí? Quer sejam boas, quer sejam más. O tema da minha mensagem de hoje, você já ouviu, é o Herói de Mil Faces. E eu estou emprestando aqui o título de um livro. Eu recomendo você estudar, ele é muito interessante. O título é exatamente esse, O Herói de Mil Faces, escrito por Joseph Campbell, em 1949. Mas para falar desse livro, deixa eu só mencionar aqui uma informação para você. Das 10 bilheterias de Hollywood, as maiores bilheterias de todos os tempos, 5 delas são oriundas de produções que têm como origem o universo da história ou das histórias em quadrinhos. Parece que, mesmo nesse mundo pós-moderno, de relativismo, de tantas outras influências sociais e desconsideração de certa parte daquilo que é espiritual, as pessoas se voltam para aquilo que é sobrenatural, aquilo que é utópico, o cronotópico do herói, a imagem do herói. Se você observar um lançamento de Hollywood ou, enfim, da DC,
comics e também da Marvel, pode ter certeza que vai ser sucesso absoluto. E a questão é por quê? Por que o herói, ou a ideia do herói, o superpoder, o sobrenatural, atrai tanto gosto das pessoas, especialmente na época em que nós vivemos? Joseph Campbell, nesse livro, ele trabalha exatamente isso. Ele é um dos precursores dentro da área da mitologia moderna. E esse camarada, escrevendo sobre esse assunto, ele descobriu que entre todas as histórias mitológicas, segundo ele, inclusive as histórias consideradas sagradas, textos sagrados, como a Bíblia, o Alcorão e outras mais, todas elas se enquadram dentro de um tripé. Ou seja, todas as histórias mitológicas, elas podem ser enxergadas dentro de uma estrutura semelhante, que ele chama de monomito, o cronotopo do herói. E qual é esse monomito, o cronotopo do herói, segundo Joseph Campbell? São três as ações, três pilares interessantes que ele propõe. O primeiro, ele diz o seguinte: o herói, para ser herói, ele precisa viver a primeira cena, o primeiro ato, que seria chamado de a partida. O herói é aquele que em um determinado momento ele é chamado a sair para viver em uma terra desconhecida, uma aventura que pode ser mágica, que pode ser mística, que pode ser alguma coisa semelhante a isso. A se encontrar com um poder sobrenatural. E dentro dessa viagem, em busca desse tipo de situação, Joseph Campbell entende que as pessoas, os heróis, eles então podem sofrer uma grande luta, uma grande batalha e até mesmo uma grande derrota. E nesse momento, quando o herói ele sofre, quando ele sangra, quando ele é crucificado, quando ele passa por um revés, talvez a realidade da morte, ele então se encontra no meio ao caos, com um poder que ele não conhecia, ou que ele não sabia que tinha. E nesse momento, quando ele recebe esse poder, ele então tem uma vitória decisiva, que o catapulta agora ao universo dos deuses, ou dos semideuses. É alguém que sabe o que ninguém mais sabe, que faz o que ninguém mais faz, que tem o que ninguém mais tem. E assim, então, depois de ele se encontrar com isso, ele agora vem para a terceira e última fase do mito, que é o retorno. Ele volta para abençoar as pessoas com aquilo que ele recebeu. Então, basicamente, toda a história de herói, inclusive o que eles chamam de fábula sagrada, passam dentro desse esquadro, dentro dessa ideia, desse pilar, dessa coluna. E eu achei interessante o que ele propõe. E se nós tomarmos por base aqui Salomão como sendo o autor, Salomão talvez também passaria por essa jornada do herói. Alguém que vai, se encontra com uma situação difícil, sofre, talvez algumas derrotas, ele experimenta o mal e ele é derrotado talvez pelo mal ali, no seu pecado, na sua dificuldade, e depois no final da vida ele tem uma vitória e ele volta, e agora ele volta para abençoar as outras pessoas, e ele deixa um registro das suas memórias, que é exatamente o livro do Eclesiastes. Eclesiastes 12, do verso 9 até o verso 14, não é a visão de alguém que está começando a vida, é a visão de alguém que está terminando a vida, alguém que passou pelo vale da provação, alguém que enfrentou a dificuldade, alguém que teve uma batalha real, alguém que sangrou, alguém que chorou, e agora deixa alguns conselhos para que as pessoas vivam bem. Eu quero tomar emprestado os conselhos de Salomão, para que você use no seu ministério, na sua vida. E o primeiro deles está aqui, logo no começo do texto que nós lemos. Primeiro conselho, diz assim o verso 9 e o verso 10. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento. E agora preste atenção à expressão. O que diz aí na sequência? Na sua Bíblia, na sua versão. O que diz aí? Me ajuda aí. E, atentando e esquadreando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador, verso 10, achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. E ele mesmo diz assim: eu sou uma pessoa sábia. Ele reconhece isso. Ele pode falar porque ele teve a sua jornada, ele enfrentou a sua dificuldade e soube vencê-las. E ele diz o seguinte: olha, a minha sabedoria tem uma fonte. Ela provém de um recurso. E qual é ela? Se você olhar aqui, a fonte do conhecimento dele está nessa expressão que eu fiz questão de enfatizar com você. Atentando, esquadrinhando. No hebraico aqui a palavra é o razão, ouvir. A fonte da sabedoria do conhecimento para o sábio Salomão é viver uma vida de reflexão humilde, saber ouvir.
Sendo ministério agora, tenho deparado com muitas situações, muitos problemas que envolvem líderes e especialmente pastores. E em muitos dos problemas eu descubro o seguinte, que a deficiência que nós temos hoje dentro do ministério, especialmente dentro do ministério, é a dificuldade que alguns pastores têm de ouvir. Ouvir. Alguns dizem assim, eu sou pastor aqui. E alguém, na nossa associação um tempo atrás, foi fazer uma comissão de nomeação, ele fez um procedimento errado, e aí os irmãos disseram assim, mas pastor, o manual da igreja diz uma outra coisa, o senhor está fazendo diferente. Ele diz, pois irmãos, a minha autoridade está acima do manual da igreja. Tem muitos pastores que não sabem ouvir. Não sabem ouvir. Vou contar uma coisa aqui. Eu era pastor aqui na igreja do UNASP. Tive o privilégio de trabalhar com o pastor Emilson. Esse grande homem de Deus, um pregador, um teólogo, um conhecedor das coisas, e foi uma bênção trabalhar com ele, aprendi muito. Um dia o pastor Emilson foi me visitar na minha casa. Ele se lembra desse dia. E ele veio, queridos, para falar palavras duras para mim. Eu estava pisando na bola. E ele veio conversar comigo. E ele sentou na minha casa, não tinha sofá, ele direito, fiquei num puff, ele ficou numa cadeira lá, solteiro. Ele disse assim, Robson, é o seguinte, eu vou falar uma coisa, mas antes de falar qualquer coisa, me lembro até hoje, ele disse assim, não é o que eu estou falando que você deve simplesmente parar e pensar, mas é quem está falando para você. E quem está falando aqui é uma pessoa que gosta de você. E ele falou o que ele tinha de falar. Em algum momento da vida você tem que parar e ouvir. E saber que o que ele me falou no passado é pura realidade. Às vezes, não é tão importante somente o que você está ouvindo, mas é quem está falando. Tem gente que dá muita atenção para pessoas que não deveriam receber essa atenção e crédito, e às vezes tem pessoas que não dão atenção para aqueles que eles deveriam dar atenção e ouvir. Se você quiser ser um bom pastor, um homem de sucesso, um homem amado na igreja onde você está, você tem que saber ouvir, viver uma reflexão humilde. Veja, Salomão era sábio, mas o seu conhecimento, queridos, conforme ele diz aqui, eu atentei, eu ouvi, eu esquadrinhei, eu procurei, eu pesquisei, eu fui atrás. Você não é o melhor pastor que essa igreja já teve. Você não será o maior e o melhor pregador que essa igreja já teve. Você poderá se transformar num grande pastor dessa igreja. Você poderá se tornar talvez no maior líder dessa igreja. Mas hoje você não é essa pessoa. E quando você entrar no ministério, todo mundo que estiver lá já tem mais experiência do que você. Você tem que ouvir. Eu vejo que alguns pastores novos não conseguem parar, sentar num concílio, num momento, chamar um pastor mais experiente. Escuta, me orienta nisso, fala isso para mim. Procurar conselho, procurar sabedoria. Viva uma vida, e especialmente viva um ministério de reflexão humilde. Reconheça que você não sabe tudo. Esse é o primeiro conselho. Segundo conselho, ele está aqui no verso 11. Leia comigo de novo. Diz assim, as palavras dos sábios, o que diz aí a sua Bíblia? São como o quê? Aguilhões. São como aguilhões. Olha que interessante, ele joga aqui com as palavras, né? São como aguilhões. E aí ele dá uma outra definição para as palavras do sábio. Como é que ele as define agora? Elas são como prego. Olha só que interessante. Ele usa intencionalmente aqui duas coisas parecidas. Você sabe o que é um aguilhão, né? É aquele instrumento usado para você cutucar o animal para que ele ande mais rápido. Esse é o aguilhão. Entendeu? Quando a pessoa que está montada no animal, ele quer fazer o animal andar mais rápido, é o aguilhão. Ele cutuca com um pedaço de ferro ali o animal para que ele ande mais rápido. E... é hora de terminar, né? Deu o cronômetro aqui, pastor. Vou trocar aqui. Som. Pronto. Voltando. O sábio usa aqui
dois objetos parecidos, um prego e um aguilhão. Um prego, você sabe, ele sustenta, ele fica fixo na parede. O aguilhão, ao contrário, ele produz movimento. Um se espera que ele seja estático, o outro se espera que ele produza movimento. E o que Salomão está fazendo aqui? Ele está trabalhando com uma incongruência de ideias, de pensamentos. Ele está trabalhando com um paradoxo aqui. Isso pode ser entendido como uma contradição. O que ele está querendo falar? Você tem que ter sabedoria para viver da melhor forma possível a contradição. O que ele está querendo dizer? Que às vezes é hora de você cutucar para as coisas andarem, mas às vezes é hora de você ficar parado, segurando as coisas para que elas não caiam. Tem muita gente que se define assim, não, meu ministério é isso, eu sou isso daqui. Eu me lembro de um colega de classe, pastor, na minha turma, ele disse assim, olha, se eu não for departamental, eu não aceito nenhum chamado. Ele falou isso. Ele não entrou no ministério. Ele estava falando sério. Ninguém o chamou para ser departamental. Ele entrou no ministério. Ele dizia isso. Eu quero ser departamental. Eu me sinto vocacionado para isso. Tem muita gente que diz assim, olha, se eu não for pastor daquela igreja, sabe, às vezes você vai ter que ir lá para o canto. Você espera uma coisa e se encontra com outra. É uma contradição da sua expectativa. Às vezes você chega numa igreja achando que vai ser de um jeito e a coisa anda do outro jeito, na outra velocidade. Às vezes você chega numa igreja, numa época que você tem que fazer uma reforma espiritual. Você tem que tratar de casos delicados, disciplinares. Você tem que trocar liderança. Isso desgasta, isso machuca. E você talvez não vai se sentir totalmente capaz de fazer isso. Você vai passar por isso. Só que às vezes, tudo que você tem que fazer não é subir no púlpito e pegar a Bíblia, o Espírito de profecia e usar como chicote no lombo dos irmãos. Você tem que ter palavras de fortalecimento, de encorajamento, de mobilização. Porque a obra, o ministério, segue o padrão do conselho do sábio Salomão. Nós precisamos viver da melhor forma a contradição da vida. Está com a Bíblia aí? Vamos fugir um pouquinho aqui do texto que nós lemos, só para você entender um pouco mais. Vá comigo ao livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. A gente já volta aqui, tá bem? Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu quero ler com você o verso 34. Quero apenas ilustrar o que Salomão está dizendo aqui. Lucas 2, o verso 34. Lucas, capítulo 2, o verso 34. Olha só que interessante como a pessoa de Cristo foi descrita por este homem, santo homem, chamado Simeão. Verso 34. Ele diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para quê? Fala mais alto, e tanto para quê? Me ajuda aí. Tanto para ruína como para quê, queridos? Levantamento de muitos em Israel e para ser alvo do quê? De contradição. Veja, a maior figura que nós encontramos na Bíblia, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio para ter um ministério do quê, queridos? De contradição. E tem pessoas dentro do ministério que não conseguem lidar com a contradição, com a contrariedade. E tem gente que, se não for transferido para aquele lugar, se ele não fizer aquilo que ele quer, ele fica infeccionado no ministério. É um pastor que reclama de tudo, reclama de todos. Ele não consegue ser feliz, ele não consegue se encontrar. Ele acha que as coisas não estão dando bem, não está dando certo. Ele não consegue lidar com a contradição. Você quer ser feliz? Viva bem a contradição. Me lembro da história do meu pai. Meu pai nunca foi departamental, meu pai sempre foi pastor distrital. Mas um dia, ele chegou para a administração e disse: olha, eu quero ir para aquele lugar. Vou te dar uma dica, viu? Nunca peça nada na obra. Porque se você pede, a responsabilidade é sua. Se você é enviado, a responsabilidade é de quem? É de Deus e da igreja. E ele pediu para aquele lugar. Ele foi. Queridos, que tragédia. Que tragédia. Nós tivemos que sair, mudamos de lá. Meu pai ameaçado de morte. Um estelionatário passou por lá. Fez uma bagunça no distrito, meu pai lutou contra aquilo e tal, e o cara ameaçou meu pai de morte, a associação teve que nos tirar rapidamente de lá. E hoje, olhando para aquela situação, eu vejo assim, meu pai não foi sábio naquele momento. Talvez não fosse o lugar para ele. Talvez não fosse o lugar.
Pastor Carlos fala, estou vendo agora aí, pastor, me desculpe não ter saudado antes. Que abraço, um abraço grande aí para você, viu, pastor? Que tragédia foi para ele o ministério. Foi uma tragédia. Meu pai, ele entrou em crise. E eu vi, em reunião de família, meu pai dizendo que ia entregar a credencial na associação. Tudo porque ele pediu para estar num lugar que ele achava que seria o melhor. Às vezes as coisas não vão sair do jeito que você quer. Às vezes a sua realidade de ministério vai ser diferente. Talvez você nunca seja um presidente. Talvez você nunca seja um departamental. Mas você tem que ser feliz onde você estiver. Fazer o seu melhor e lidar com as contradições da melhor forma possível. Terceiro conselho de Salomão. Volta lá comigo. E vai ficando um pouquinho mais ardido o tom aqui de Salomão. Verso 13. A Polícia Federal está ligando aqui. Capítulo 12, o verso 13. Diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é. Essa frase é bem conhecida por nós, né? A gente, quando estuda bíblico, gosta de falar isso daqui. Qual que é a suma de tudo que se tem ouvido? Me ajuda aí. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Bom, o que Salomão está querendo falar aqui? Se a primeira lição que ele dá, viva uma vida de reflexão humilde. A segunda, viva a contradição da melhor forma possível. A terceira agora, queridos, ela é especial. E isso daqui vai marcar você e o seu ministério. O que é que Salomão está falando aqui? Eu nunca entendi muito bem esse verso, até que eu decidi dar uma olhadinha um pouco mais nele. Diz assim o verso 13: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Veja, nós corremos o risco de confundir duas palavras em português: medo e temor. Medo e temor. Talvez elas se pareçam em algum momento, mas essencialmente elas são diferentes. Por quê? O medo é a resposta exclusiva de um sentimento humano diante de uma situação desconhecida. Esse é o medo. Você não conhece, você se trava, você se tranca, você não consegue sair do lugar. Até, por sinal, eu descobri um tempo atrás que um pesquisador russo, ele fez um dicionário sobre o medo e descobriu 1039 diferentes tipos de medo. Eu tenho muitos tipos de medo. Eu tenho medo de altura, tenho outras coisas assim que me deixam assim, bastante com medo, porque é a primeira sensação do ser humano após o pecado. Você se lembra disso? O homem corre, se esconde porque ele sentiu o quê? Medo. O medo é humano. O temor não é humano. O temor, queridos, é uma sensação que nós temos não diante de um sentimento humano, mas diante de um atributo divino. E para você entender um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer, vamos a um outro verso. Vá comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 7, o verso 21. Deuteronômio 7, o verso 21. Olha o que diz ali. E daqui a pouco a gente já vai definir qual é o terceiro conselho de Salomão. Deuteronômio 7, 21. Se você encontrou, acompanhe comigo. Olha o que diz o texto. Não te espantes diante deles, porque o Senhor, teu Deus, está no meio de ti. E agora observe, quem é esse Deus? Me ajuda aí. Ele é um Deus o quê? Grande. Observe que o temor é um dos atributos de Deus. Ele é temível, ou seja, ele provoca temor. Se você fosse a Gênesis 28, quando você encontra Jacó peregrinando por causa do seu pecado, e ele para em Betel, dorme, e ele tem um sonho, você sabe bem da história, ele vê uma escada que liga a terra ao céu, e quando ele acorda do sonho, o que é que ele diz no verso 17? Quão o quê? Temível é esse lugar. É o que ele fala que aquele lugar era? Ele diz assim, é a porta de onde? Dos céus. Ou seja, queridos, só tem temor quem vive na presença de Deus. O que Salomão está dizendo lá, o terceiro conselho é, viva diante da presença de Deus. A pior tragédia do ministério é um pastor que não é espiritual. E você não fala para ninguém que você é espiritual. Você não diz assim, irmãos, olha, eu sou espiritual, eu li a Bíblia essa semana durante 20 horas e eu vim aqui, me preparei. Você não fala para as pessoas que você é espiritual. É mais ou menos quando você come alho e cebola. Você não precisa falar para ninguém que você comeu alho e cebola. Fede quando você abre a boca. Aquele bafo desgraçado de alho e cebola. Quando você sua, sai pelos poros o cheiro do alho e da cebola.
o pastor que é espiritual, o pastor que vive diante da presença de Deus. As pessoas entendem isso. Se você não for um homem que vive na presença de Deus, o seu lugar não é o ministério. Vai fazer qualquer outra coisa da sua vida. Se você não dobrar seus joelhos para clamar a Deus, para suplicar pela sua vida, pela sua família, pela sua igreja, pelo seu ministério, você estará vivendo qualquer coisa, menos o ministério que Deus te deu. Terceiro conselho de Salomão: viva diante da presença de Deus. Viva diante da presença de Deus. Você não tem apenas que dar testemunho, mas se a sua família não tem um momento de intimidade com Deus, se você não se reúne com a sua esposa, se você não ora com ela, se você não lê a lição para os seus filhos, a sua família não tem o temor do Senhor. Isso é um desafio e uma tragédia quando você tem pastores dessa natureza. Quarto e último conselho. Volta lá comigo. Recapitulando. Primeiro conselho: viva uma reflexão humilde. Segundo, viva da melhor forma com tradição. Terceiro, viva na presença de Deus. E quarto, último verso: porque Deus há de trazer a juízo o quê? Todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Quando eu leio esse verso aqui, agora, me vem uma ideia diferente do que a princípio, quando eu lia. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O grande julgamento de Deus, queridos, inclui não apenas aquilo que nós fazemos, mas como fazemos. Você entendeu? O que está escondido, que ninguém vê, é a motivação que te levou a fazer aquilo que você fez. O que Salomão está querendo dizer aqui é o seguinte: viva as realizações autênticas. Porque se você faz uma coisa com seu coração em outro lugar, aquilo não serve para nada diante de Deus. Ele vai trazer a julgamento as suas motivações, as suas intenções. E tem gente que escolheu a igreja simplesmente para ser ela um palco, um holofote para a sua vida. Tem gente que quer brilhar para si, não para Cristo. Tem gente que quer brilhar para aquilo que ele acha ser o certo. Tem gente que quer glória para si, quando que na verdade nós somos chamados para servir a Jesus. Viva uma realização autêntica. Como é duro você encontrar um pastor profissional. Ele faz tudo o que pedem para ele, mas ele não tem o azeite ali. Ele não é autêntico. Você precisa ser autêntico nas suas motivações. Se talvez você não tenha motivação para visitar, peça a Deus. Senhor, eu não gosto muito de entrar na casa das pessoas. Peça a Deus. Se você não tem muita motivação para ouvir um casal que está vivendo uma dificuldade muito grande, para ir no encontro das pessoas que estão sofrendo com problemas emocionais, psicológicos, se você não tem paciência para isso, peça a Deus, seja sincero com Ele. Senhor, eu quero ser um pastor autêntico. Não quero fazer por fazer. Se você não viver a autenticidade no seu ministério, o que te aguarda não é a eternidade. E você sabe onde é que essa história vai parar. Quando você é autêntico nas suas motivações, você está fazendo o trabalho de Deus. E eu queria desafiar vocês, da 100ª turma, a serem a turma preparada pelo Espírito de Deus para liderar essa igreja que está em frangalhos, caindo aos olhos de todos. Eu não sei se você quer ser um homem como Elias, chamado por Deus para uma hora específica, para através do seu ministério levantar essa igreja, ajudá-la a se livrar dos laços da mundanidade, a se livrar dos laços da artificialidade, e colocar nessa igreja o DNA da espiritualidade, do poder de Deus, da busca por aquilo que é sagrado e verdadeiro. Quantos aqui gostariam de aceitar esse desafio hoje? Você gostaria? Então levante a mão bem alto. Diga assim: eu. Você não termina um sermão sem um apelo, ok? Eu. Mais forte. Eu. Desse jeito não vai dar certo. Eu. Mais forte. Eu. Quero ser um instrumento
das bênçãos de Deus. Eu quero terminar contando uma história para você. Era o dia 11 de agosto do ano de 2016. Estava acontecendo no Rio de Janeiro as Olimpíadas. Você lembra disso? Nesse dia 11 aconteceria a final de uma modalidade não muito conhecida no Brasil, mas a modalidade do rugby de 7 jogadores. Curiosamente, chegaram à final duas seleções com um perfil totalmente diferente. Uma, o Reino Unido, que havia sido campeão mundial. E do outro lado, as Ilhas Fiji. As Ilhas Fiji tinham vindo para o Rio de Janeiro com 52 atletas, a delegação daquele país, pequeno país. E entre as modalidades que eles disputaram, foi a modalidade de rugby de 7, e eles não apenas disputaram, como chegaram à final. E aí veio toda a preparação para a grande final. No Mundial, essas duas seleções se encontraram, e o Reino Unido havia esmagado as Ilhas Fiji. E os comentaristas davam como certa a vitória do Reino Unido sobre as Ilhas Fiji. E assim, então, a partida começou. E quando ela terminou, as pessoas foram pegas de surpresa. Porque as Ilhas Fiji não apenas ganharam aquela competição, aquela modalidade, como atropelaram. O placar final, 43-7. Foi quase igual o 7-1 da Alemanha no Brasil. 43-7. Foi assim um atropelo. Ninguém esperava isso. E aí, quando eles estavam comemorando os jogadores ali no centro do campo, chegou um repórter e chamou o capitão da equipe, que era um grandalhão de quase 2 metros, mais de 130 quilos, um homem forte, e perguntou para ele o seguinte: escuta, você consegue explicar para nós por que vocês ganharam do Reino Unido? Ele disse assim: é porque nós temos uma estratégia que nenhuma outra seleção tem, e isso fez a diferença. E aí o repórter perguntou: qual que é a estratégia de vocês? E ele disse: olha, todos os dias, antes de nós começarmos o nosso treinamento, irmos para o campo e checarmos ali as nossas jogadas, fazemos o preparo físico, nós gastamos 3 horas por dia fazendo algo. E o repórter perguntou: o que é que vocês fazem? E ele respondeu: nós, todos os jogadores, nos reunimos para estudar a Bíblia, orar e cantar. 3 horas. E o repórter ficou chocado. Mas como é que pode isso ter resultado na medalha de ouro? Ele disse: porque quando a gente entra, a gente não entra para vencer pelas nossas estratégias, ou as nossas capacidades. A gente entra para vencer pelo poder de Deus. E aí, quando o repórter entrevistava esse rapaz, as câmeras todas focaram para o grupo que estava no meio do campo, celebrando a vitória. E eles estavam cantando o hino da vitória. Sabe qual era o hino da vitória? Todo mundo ouviu essa música. Nós vencemos. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do Senhor. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do Senhor. Você pode cantar essa música também? Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do Senhor. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do Senhor. Aqui está o segredo de um sucesso, de um ministério abençoado. A palavra de Deus. A tecnologia ajuda, mas não substitui a pregação da palavra. Você pode fazer qualquer coisa no seu distrito, na sua função, no seu ministério, seja onde for, mas se você não for um homem da palavra, um homem que apresenta esse Cristo vivo, que derramou o sangue por nós, o nosso ministério não nos levará a lugar nenhum. Que Deus abençoe você a ser esse homem que pode dizer: eu venci pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do Senhor. Amém.